Na minha mensagem eu disse que precisamos deixar as grandes cidades. Isso é um estudo completo. Se você quiser, pode acessar lexingtonsdachurch.org. lexingtonsdachurch.org. E você pode encontrar todos os seminários sobre 6 sermões. Mas eu não quero que ninguém interprete isso mal. Vou te dar alguns exemplos da Bíblia. Isto não é um sermão. Isso é apenas uma explicação para o sermão de sexta à noite, ok? Vou te dar algumas explicações. Quando Deus pediu que eles entrassem na arca, havia muitos bons cristãos, muitos bons adventistas que disseram, não precisamos entrar hoje. Nós não fazemos nada de errado. Nós comemos brócolis e guardamos o sábado. E assim eles não entraram na arca e se perderam. Quando Jesus os instruiu a deixar Jerusalém, eles disseram, não há razão para deixar Jerusalém. Os exércitos romanos acabaram de sair. E a linha de terra diz, e a história diz claramente, aqueles que deixaram Jerusalém se salvaram, e aqueles que ficaram, independentemente de serem jovens ou velhos, ricos ou pobres, não importa. Aqueles que ficaram, todos morreram. Outro exemplo, eles foram instruídos a deixar a Babilônia e ficaram, e então enfrentaram muitos problemas. Deus está instruindo seu povo a viver. Mas se você estudar, há pessoas que vão aos extremos. Algumas pessoas nunca vivem porque amam o conforto. Você me ouviu? Aham. E algumas pessoas querem viver sem falar com o Senhor. Alô? E o espírito de profecia é extremamente claro. E ele te diz quando sair, fala primeiro sobre tribulações, quando você vê catástrofes e isso e aquilo e aquilo e isso. Tem um monte de citações. Eu não vou colocá-los. Eu os tenho na escola sabatina. Agora é a hora, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E então ela te dá a citação onde diz, quando você vê isso na economia, isso nas provações, isso nas catástrofes, e isso, é hora de deixar as grandes cidades. E então, quando você vê a lei do domingo e assim por diante, eu não vou entrar em detalhes, mas é hora de se mudar completamente para o campo. E então, quando você vê o decreto de morte, é hora de correr. Você não precisa voltar para dentro de casa para pegar seu iPad, apenas corra. Ok, então eu não vou entrar nisso. Mas então ela fala sobre 2 coisas. Número 1, ela diz, ore para que o Senhor te mostre quando se mover e para onde se mover. As pessoas só querem tomar decisões porque não se sentem seguras para orar, esperar e confiar. Em segundo lugar, as pessoas não conhecem o Senhor o suficiente para perceber a sua voz. E deixe-me explicar o que eu continuo dizendo. As pessoas me ouvem, mas não me escutam. Como você reconhece a voz de Deus entre outras vozes? Como você reconhece a voz de Deus? Bem, deixe-me explicar. Por exemplo, Deus, não, muda. Nós mudamos. Deus é o mesmo. Na Bíblia, Deus age da mesma forma, consistentemente, repetidamente. E se você reservar um tempo para orar e estudar a palavra, não como um dever, então você entenderá como Deus age. Esse é o número 1. Número 2. Se você passe tempo suficiente com Deus, quanto mais você passa tempo com Ele, mais você o conhece. Por exemplo, eu dou um exemplo. Quando eu dirijo para casa, você me ouviu dizendo isso, não ouviu? Eu dirijo para casa entre montanhas e perco o sinal, mas minha esposa e eu conversamos o tempo todo pelo telefone. E quando eu chego a um hotel, eu entro no Skype e nós nos vemos e adormecemos assistindo um ao outro. E eu a vejo roncando, mas ela não ronca. Oh, se ela ouvir isso, eu estou encrencado. Quando ela vai dormir, ela não ronca. Quando ela vai dormir, então eu fecho o laptop e às vezes eu até deixo aberto. E se eu ouvir movimento, eu acordo e a vejo acordando e digo, ei, bom dia, querida. Sabe? Então eu passo tempo com ela. Você ouviu o que eu disse? E ela sabe que eu não durmo muito. Eu durmo de 3 a 4 horas por noite desde que me conheço. Desde que eu era pequeno. Se eu for dormir às 10, eu acordo porque dormi demais. Eu não consigo dormir mais. Mas eu, como a cada 4 horas, e eu nunca engordo, eu sei que não é justo, eu não me importo, lide com isso.
É assim que eu sou, é assim que você é, sabe? E então eu não como muito, eu só como com frequência. Eu preciso de uma maçã, eu preciso da banana. Eu preciso escolher algo depois de 4 horas, estou com fome. Fui ao médico, ele disse que estou saudável, colesterol e açúcar perfeitos. Eu disse, o que há de errado comigo, que eu tenho um metabolismo rápido? Ok, energia demais. Sim. Eu como muito, minha esposa sabe disso. E ela me chama, ei amor, como você está? Bom, e você como está? Bom, te amo também. Você comeu? Não, estou ocupado. Pegue um sanduíche? Ok. Ela me liga 1 minuto depois. Você foi pegar um sanduíche? Não, estou ocupado. Eu vou continuar te ligando antes de você pegar um sanduíche. Ok. Ela me liga 5 minutos depois. Você conseguiu? Sim, consegui. Bom pra você. Como você? Não. 4 horas depois. Ei, como você está? Estou ocupado trabalhando em um artigo, algo assim, você sabe. Eu tenho uma reunião. Você pegou um sanduíche? Eu vou depois. Não. Vá agora. Ok? Amo você. Amo você. 4 horas depois. Você me segue? Quando eu dirijo para casa, eu passo entre montanhas. Sem sinal. Oi, querida. Amo você. Sanduíche. Como sei que ele é minha esposa. Como eu sei. Número 1, eu conheço a voz. Por que eu conheço a voz? Porque nós conversamos com frequência o tempo todo. Número 2, eu conheço a mensagem. Por quê? Porque ela é consistente. Você me segue? Se você fala com Deus com frequência, você conhece a voz e conhece a mensagem. Se você não conhece o Senhor, comece a conversar com Ele. Você entende como você conhece a voz de Deus? É assim que você conhece a voz de Deus. Agora, dizendo que algumas pessoas querem voltar ao assunto, você se lembra de onde começou? Algumas pessoas querem se mudar para o campo e tomam decisões. Fale com o Senhor sobre isso. E confie que Ele se importa. E Ele vai te mostrar quando vender, quando comprar, onde comprar. Você me segue. Não se arrisque a fazer isso apenas na sua sabedoria. Porque Deus tem um lugar para você. Você não está naquele bairro, ou naquela escola, ou naquele emprego, porque é uma vida confortável. Você está lá porque Deus quer que você esteja lá para fazer a diferença, para ser uma luz. Você não está lá por você mesmo. Você me segue. Viva para Deus, não para si mesmo. Agora, dizendo isso, Ellen White também diz que você não deve esquecer a cidade, porque Deus ama a cidade. Não devemos viver na cidade, mas evangelizar a cidade. E agora, escute. Deixa eu me mover aqui. Diz, mude-se, mas então, claro, não funciona. Você sabe que se você não ligar, não funciona. Certo, agora funciona. Eu liguei. Há muitas cidades que precisam ser trabalhadas. Em cada cidade deve haver um memorial para Deus. Ouvir. Há muitas cidades que precisam ser percorridas. Agora, escute o próximo. Muitos, sem a luz do Evangelho. Aqueles que escolhem ouvir com atenção. Busque locais adequados para realizar reuniões. Olhe com atenção. As cidades devem ser trabalhadas. Milhões de pessoas vivendo nas cidades precisam ouvir a mensagem do terceiro anjo. E se todos nós nos isolássemos e nunca nos importássemos com a cidade? Você vê o equilíbrio entre os dois. Outro parágrafo. Deus não exigiu que todos nós dispuséssemos da propriedade ao mesmo tempo, mas há um momento em que você precisa fazer isso. Alguns tiveram que dispor da propriedade no passado e outros no futuro. E, como a causa, precisa. Não se trata de você. Você entende? Deixe-me passar para o próximo. Ops, não há um próximo. Ok, bom. Vou fazer uma oração com você. E então vamos para alguns. Não fechou? Oh. E então vamos para algumas perguntas e respostas. E se tivermos tempo, pregamos um sermão curto. Se não, esqueça o sermão. Vamos orar juntos. Pai no céu, nós, novamente, te agradecemos
que você se importa tanto e trabalha com seu espírito em nossos corações. E você promete que se chamarmos sua presença, você nos transformará e dará um novo coração, uma nova mente. Nós não podemos fazer isso, Senhor, mas acreditamos que você é capaz e que você terminará o que começou. Então confiamos em você e te agradecemos. Por favor, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. E então eu vou te dar tempo para algumas perguntas, não muitas. Nada que seja demais é bom, então, sim. Sobre como eu estudo. Tem muitas pessoas que me perguntam isso. Primeiro, preciso especificar que essa não é a regra. Como eu estudo é como eu estudo, é apenas uma sugestão. Você vê como o Espírito Santo te impressionaria e mude isso e ajuste às suas necessidades. Não é uma regra escrita, está claro? Essa é apenas a minha própria experiência. Ok, então, eu costumava estudar 3 a 5 capítulos por dia da Bíblia, um do Espírito de profecia. É bom ou ruim? Sim, está tudo bem. Algumas pessoas me superam. Elas leem 10 capítulos por dia. E depois de um tempo eu percebi algo muito estranho. Número 1, isso se tornou rotina. Dever. Se eu não estudo, não me sinto bem. Se eu estudo, eu me sinto bem. Eu fiz meu dever como no sábado. Tipo, qual é o benefício de estudar se você não encontrou Cristo? Qual é o benefício de orar se você não encontrou Cristo? Qual é o benefício de ir à igreja se você não encontrou apenas para cumprir seu dever? Os fariseus fizeram isso e ainda assim mataram Jesus. A menos que você busque a presença de Deus e o conhecimento de Deus, a obediência e o relacionamento, sua oração não te ajuda. Você entende? Você não deve orar orações de dever rotineiras. Você não deve orar orações de necessidade. Você deve orar orações de relacionamento. Não há nada de errado em apresentar suas necessidades diante do Senhor, desde que você coloque o Senhor antes das necessidades. Alô? Você me ouviu? É aceitável apresentar suas necessidades se você buscar primeiro o Senhor e não as bênçãos do Senhor. Você me segue. E a propósito, não se preocupe com a criança. Alô? Bem ali no canto. Tire ela de lá. Não se preocupe com as crianças. Eu amo quando as crianças choram. Isso significa que a igreja tem um futuro. Você não me incomoda. Se os outros estiverem incomodados, diga que vou orar. Se você quiser ficar, fico feliz que você fique. Deus te abençoe. E assim, as pessoas que ouvem as crianças, elas não prestam atenção no sermão. Porque se você escuta o sermão, você não ouve as crianças. Agora, então, vamos continuar. Espere um segundo, eu ainda não terminei. Só me dê mais um segundo profético. E aí eu vou até você. E como eu faço isso? Como eu estudo? Eu percebo, em primeiro lugar, que isso se torna uma rotina. Em segundo lugar, eu percebo que isso acontece. Ouça com atenção para ler e não lembrar do que eu li. Já aconteceu com você. Então, o que eu ganho com isso? Nada. Só que eu fiz meu dever. Estudei meus 3 capítulos, mas não consigo nada. Não há crescimento, não há vitória, não há mudança, não há nada. E assim eu comecei a me aprofundar em como estudar. E eu comecei a entender citações da profecia espiritual, onde ela diz que devemos comer isso como o pão. Bem, quando você come, se eu me lembro bem, meu avô me ensinou que, a menos que você mastigue bem a comida, você não tira nada dela. Olá. Meu avô tinha um ditado. O que há de errado com este microfone? Meu avô tinha um ditado. O estômago não tem dentes. Foi isso que ele disse. Ele disse, você precisa mastigar isso na sua boca. E então, quando eu leio a Bíblia, ele diz, você precisa mastigar isso na sua cabeça. Não apenas engula. Quando eu ouço um sermão, ele diz, você precisa mastigar isso, não apenas ouvir o pastor. Eu disse, por quê? Ah, eu amo o pastor, mas você precisa mastigar tudo. Caso contrário, você não tira nada. Era isso que meu avô costumava dizer, então. Eu comecei a mastigar a comida. Bem, quando você mastiga, você não tem tempo para ler 5 capítulos. Porque então vai levar cerca de 2 horas para você mastigar cada palavra, sabe? E então eu vou te dar. As pessoas me perguntam, como? Vamos supor que você reze por 3 horas. O que você diz em 3 horas? Número 1, Illinois, claramente, e eu tenho as citações. Em um sermão diferente que eu deveria pregar na sexta à noite e não preguei.
É chamado de vitória na crise final. Você vai encontrar isso na internet. Eu tenho as citações lá e ela diz, claramente, a oração e o estudo da palavra devem sempre andar juntos. Nunca devemos estudar sem orar e nunca devemos orar sem estudar. E então, em uma citação diferente, ela diz, através da oração nós falamos com Deus e no estudo da palavra Deus fala conosco. Então, para mim, a oração não é apenas oração, é estudo. E o estudo não é apenas estudo, é oração. Eles vão juntos. Primeiro passo. Segundo passo. Escute com atenção. Em vez de ler muito e não entender nada, eu leio 2 ou 3 versículos da Bíblia. Quanto é isso? É isso. Não é algo, apenas 2, 3 versículos da Bíblia. Espere um pouco, calma aí, porque não é tão simples quanto parece. Depois que eu leio 2, 3 versículos da Bíblia, eu oro sobre eles. Que o Espírito Santo que inspirou os versículos me inspire. Então eu entendo o que o Espírito Santo quis dizer, não o que eu acho que ele quis dizer. E depois que eu oro sobre os versículos, eu leio novamente. E então eu pego cada palavra e pergunto. Perguntas. Não existem perguntas erradas. Quanto mais, melhor, a menos que você faça 5, 6, 7 perguntas, você não fez perguntas suficientes. Às vezes eu faço 15, 20 perguntas e oro sobre isso. Por exemplo, e se eu fosse Pedro? E se eu fosse um membro da igreja? E houvesse um cara na porta da igreja, paralisado há 40 anos, e todo sábado, e todos os dias, e toda quarta-feira à noite, quando eu vou à reunião de oração, e toda vez que temos trabalho, e todos os dias, se eu vou à igreja, ele está lá na porta. Você se lembra da história? O que eu pensaria sobre ele? O que Deus pensa sobre ele? Porque Pedro disse, levante-se e ande. Por que os membros da igreja não disseram isso? Você me segue? Por quê? Apenas Pedro disse isso. Como eles o ajudaram? Eles realmente se importavam? Bem, eles ajudaram porque deram dinheiro a ele. E Pedro não deu dinheiro a ele. Você realmente ajuda alguém quando dá dinheiro a ele? Porque eles davam dinheiro a ele todos os dias. E ele ainda era um mendigo todos os dias. Eles o ajudaram para hoje. Eles não o ajudaram para o futuro. Você me segue? E se eu não desse dinheiro a ele? Pedro diz, dinheiro eu não tenho. Ele realmente quis dizer isso. Porque a tradição diz e a profecia espiritual diz que todos eles pagaram o dízimo fiel e as ofertas. Então Pedro deve ter tido pelo menos o dízimo e as ofertas. Você me segue? Por que Pedro não deu dinheiro a ele? A propósito, o grego não diz dinheiro eu não tenho, ele diz dinheiro eu não tenho para isso. Basicamente, eu tenho para outra coisa. Você segue? Por que Pedro o curou? E a igreja não fez isso. Pode ser que a igreja estivesse paralisada por dentro enquanto ele estava paralisado por fora. Porque Pedro diz, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus ande. Então Pedro tinha Jesus. Porque os outros não deram Jesus a ele. Pode ser porque eles estavam na igreja, mas não tinham Jesus. Eu faço perguntas. E se a igreja, nós entramos na igreja, saímos da igreja, e eles estão satisfeitos com a rotina de fazer os serviços da igreja, todos os sacrifícios, todas as adorações, todos os sábados, reuniões escolares e acampamentos, todos os ensaios do coral e tudo mais. Você me segue? Eles estavam satisfeitos com isso, mas não tinham um relacionamento pessoal profundo com Deus. Pedro orou antes de curá-lo. Não diz. Por que não? Porque a profecia espiritual diz que Pedro estava continuamente caminhando com Deus e dependendo de Deus. E o Espírito Santo o inspirou. Então você deve orar apenas quando precisa, ou o tempo todo, para que o Espírito Santo possa te impressionar. E eu pergunto, e eu pergunto, e eu pergunto, e eu pergunto. E se eu fosse o paralítico, e ele diz, dinheiro eu não tenho. Você está me acompanhando? E os amigos dele que o levavam lá todos os dias e o traziam de volta para casa, eles realmente ajudaram. E quanto a ele, ele se acostumou a ser paralítico. Ele não desejava mais. Ele entrou na rotina, eu vou lá, eu imploro, eu vou para casa, terça-feira, segunda-feira. 1 ano, 10, 20, 40 anos. Pode ser que estejamos em uma rotina e nem percebamos que estamos paralisados.
E assim eu faço perguntas quando estudo, e depois que faço perguntas eu oro de novo e leio de novo, e oro de novo e faço perguntas, leio de novo. E eu leio aqueles 2 versículos da Bíblia, ou aquele parágrafo, 10, 15, 20 vezes. Agora, deixa eu te contar algo importante. Não importa se você é inteligente ou não. Se você lê 2 versículos da Bíblia 15 vezes, adivinha o que acontece? Você memoriza, você sim, experimente. Confia em mim. Leia 2, 3 versículos da Bíblia 20 vezes e nós vamos conversar de novo. Você memoriza. Diz na Bíblia que o Espírito Santo te lembraria do que dizer. Bem, se você memoriza, o Espírito Santo pode te lembrar. Mas se você não colocou nada, não tem nada para tirar. Também diz na Bíblia, ouça com atenção. Eu escondo a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Você se lembra do versículo da Bíblia? E em hebraico diz, eu guardo a tua palavra no meu coração. O que significa guardar a palavra de Deus no seu coração? Memorizando. Bem, deixa eu te dar outro exemplo. Houve um estudo, não me lembro do lugar, eu li isso, então não me pergunte agora onde eu encontrei. Houve um estudo, um grupo de estudantes foi tirado de uma escola de medicina, e eles foram convidados a memorizar versículos da Bíblia. E havia outro grupo de estudantes. Todos eles tinham notas máximas. E eles não. Depois de alguns meses, o QI deles foi analisado novamente. E isso aumentou. Eu esqueci a porcentagem. Outro exemplo, minha mãe, quando eu era criança, me fazia memorizar todos os dias da minha vida, desde que eu me conheço, até eu ir para o ensino médio. Um versículo da Bíblia. Cheguei ao ponto de que eu sabia capítulos inteiros de memória, incluindo o Salmo 119 e incluindo os capítulos longos, sabe? Apocalipse 3 e Apocalipse 5, capítulos inteiros. Salmo 15, capítulos inteiros da Bíblia de memória. Eu ganhei incontáveis competições. Todos os jovens me odiavam porque todas as competições que tivemos na igreja, eu ganhei todas. Porque eu sabia versículos da Bíblia de memória. Bem, deixa eu adivinhar, vou te contar. O que aconteceu? Eu fui para o seminário, os alunos levaram 6 meses para aprender o manual. Eu li o manual 2 vezes e o conhecia de cor, página por página, palavra por palavra. Eu disse ao pastor, abra em algum lugar no meio, não me importo. Ele abriu, eu disse, me diga as primeiras palavras. Ele disse as primeiras palavras e eu recitei a página inteira. Eu estava em Andrews, tínhamos um pastor de psicologia, o livro era tão grande como uma enciclopédia. Os alunos aprenderam em 3 meses. Na noite anterior, eu revisei e eu disse à minha esposa, eu conheço o livro. Eu fui para a prova e eu conhecia o livro, eu tirei um A. Sem esforço. Eu fui à igreja de Lexington. Na primeira reunião que tivemos, éramos 17 pessoas no conselho. Eles se apresentaram, eu sou fulano, eu tenho tantos filhos, eu trabalho nisso, naquilo. Quando eles terminaram, eu disse, eu vou repetir. Você é fulano de tal, seu nome, o nome dos filhos, no que você trabalha. Repeti, eles perguntaram, vocês nos conheciam? Eu disse, não, eu apenas memorizo o que você disse. Você treina seus músculos, você pode treinar sua memória. Você me segue? E a Bíblia te dá sabedoria. Então, eu memorizo os versículos da Bíblia. Agora, deixa eu te contar mais uma coisa. Depois que você memorizar hoje apenas 2 versículos, porque você leu 15 vezes, não é nada demais. Amanhã, 2 versículos, no dia seguinte, 2 versículos todo mês, 2 versículos. Depois de um ano, quantos versículos você tem? Mais de 700? Estou certo ou errado? Depois de 10 anos, quantos você tem? Você entende o que acontece? O tempo passa. E além disso, eu leio muitas vezes e isso entra na minha memória. Eu faço outra coisa. Depois que eu leio os 2 versículos, eu vou ao espírito de profecia e leio a mesma história e vejo o que ela diz sobre isso. E isso me dá uma nova perspectiva. Isso leva tempo. E então, depois que eu leio do espírito de profecia, eu vou para os comentários da Bíblia e leio a mesma história e vejo o que ele diz sobre aqueles versículos. E então eu vou para a arqueologia e depois eu vou para a Bíblia, ou eu vou para o Logos. E isso provavelmente não é acessível a todos, porque são programas caros. Então eu vou para o Logos, ou eu vou para o Bible Works e pego cada palavra desses 2 versículos da Bíblia e faço a tradução. Como é essa palavra? Traduzir em outros lugares da Bíblia, ver o contexto e então entender o que isso significa aqui. E então eu vejo onde na Bíblia essa palavra é usada e como é usada. E então eu vejo qual era o contexto da história, o pano de fundo, para que eu entenda. Eu me coloco lá, porque as coisas mudaram, as palavras mudaram. Hipócrita. Hoje significa algo realmente ruim.
Naquela época era um ator. Eu trabalho, sou Angelina Jolie, eu sou uma hipócrita. O que isso significava? Eu sou um ator, uma atriz. Você me segue? As palavras mudaram. Por exemplo, na cruz diz que a lei foi pregada para a cruz. Você se lembra do versículo da Bíblia? Bem, não diz isso. E eles não sabiam o que dizia, então traduziram a lei. Diz os ápices. Isso não significa nada. Você vai ao dicionário grego e não encontra a palavra porque a palavra se foi, desapareceu, foi abolida. Não, mas há muitos, centenas de anos. E se você olhar na história, você estuda o que essa palavra significava. Essa palavra era o certificado de morte. Antes que alguém fosse executado, liam um papel que era o certificado de morte. Então, hoje, através desta decisão, você sabe, está condenado a ser decapitado. Feito, ok? Esse certificado de morte foi pregado na cruz. Não a lei. E outras denominações dizem que é a lei moral. E os adventistas dizem que não. É a lei cerimonial. Nenhum deles foi pregado na cruz. O certificado de morte foi pregado na cruz. Você me segue? E assim, eu vou aos trabalhos da Bíblia e faço a tradução do grego ou hebraico. E depois disso, você entende a ideia? Quanto tempo leva para fazer isso? Bem, agora deixe-me te contar as boas notícias. Se você fizer isso hoje, não precisa fazer a tradução. Você pode fazer algo muito simples. Pegue 5, 6 traduções. Nive. King James, Nova Padrão Americana. Não importa se você acha que eles são bons ou ruins. Pegue 5 traduções. E pegue uma palavra e veja como ela é lida em inglês nessas traduções. E se a palavra é traduzida da mesma forma, isso significa que essa é a tradução. Se a palavra é traduzida de forma diferente em traduções diferentes, isso significa que a palavra é traduzida 4, 5, 6 vezes e eles não sabem qual dos 6 é. Por exemplo, não nos deixeis cair em tentações. Outras traduções, não nos deixe cair em tentação. Outra tradução, não nos induza à tentação. Outras traduções, elas não traduzem da mesma forma porque não sabem. E a palavra pode ser traduzida de 4 maneiras. E a Vulgata, a Bíblia católica, da qual temos a maioria das Bíblias traduzidas, diz, não nos conduzas, mas a palavra pode ser traduzida como não nos conduzas, não nos deixes. Agora ouça com atenção. Atrai-nos para você, e a 4ª tradução, atrai-nos perto, porque sozinhos caímos em tentação agora, os católicos, na perspectiva deles de que Deus é severo e você tem que fazer algo para pagar algo à igreja ou a Deus, alguns sacrifícios para ganhar seu favor. Eles dizem, não me conduzas, mas Deus não pode ser tentado a fazer o mal. E então eu escolho a 4ª maneira de traduzir. Mantenha-me perto de você, porque sozinho eu caio em tentação. E assim eu comparo as traduções. Você pode fazer isso. Provavelmente você não sabe hebraico e grego, mas você pode fazer isso. E então, se você fizer isso, o que acontece? Vou te dar a parte mais bonita disso. Meu pai tinha um ditado. O que quer que você lembre, você esquece. O que quer que você escreva, você lembra. Ah, eu tive uma experiência tão boa, mas simplesmente não me lembro dela. Ah, eu estudei ontem e tive um pensamento, uma ideia, mas simplesmente não me lembro dela. Anote isso. Você não precisa anotar um episódio inteiro. Apenas escreva 5 palavras. É isso que acontece quando você estuda e ora e confere o espírito de profecia. Você vai cavar mais e mais fundo no tesouro do mundo. E à medida que você ora e estuda, Deus vai te dar uma ideia. Uau, eu nunca pensei sobre isso. Você vai conectar isso. Anote aquele parágrafo. Anote essa ideia. Anote aquela oração respondida. Anote aquela experiência, aquele milagre que Deus fez por você. O que acontece? Você anota. É assim que eu faço. Eu tenho isso no meu celular. Eu tenho isso no meu computador. Se o estudo é sobre perdão, eu tenho uma pasta sobre perdão. E eu simplesmente coloco aquele parágrafo bonito ou aquele pensamento legal naquela pasta. E amanhã eu estudo sobre santificação. E eu tenho uma pasta sobre qualquer coisa, né? Eu tenho uma pasta sobre santificação, sobre sábado, sobre perdão, sobre a segunda vinda, sobre você nomeia. E se eu tiver um pensamento legal, profundo, eu coloco lá. Depois de um mês não há nada lá, depois de 10 anos, você não vai acreditar no que eu tenho lá.
Basicamente, qualquer assunto que você abrir, eu vou naquela pasta. E tem os melhores versículos da Bíblia, as melhores citações, as melhores histórias, os melhores parágrafos, um sermão inteiro lá. Você entende? Cresce como uma bola de neve, continua crescendo, se acumulando com o tempo. Então, o que acontece? Depois de alguns anos memorizando versículos da Bíblia e juntando parágrafos relacionados a um assunto, quando alguém fala comigo, tudo volta na minha cabeça. E meu cérebro faz conexões entre este parágrafo e aquele versículo, e imediatamente eu posso te dar um sermão sobre esse assunto. Isso se acumula. Se você realmente quer tirar algo do seu estudo, não. Apenas leia. Pegue menos e faça isso com diligência, profundamente, mastigue, digira, passe tempo com isso. Você me segue? Ok. Eu te dei um pouco sobre estudo. Vou passar um pouco para a próxima pergunta, porque não temos muito tempo. Eu realmente quero pegar o avião, ver minha esposa. Então, qual foi a segunda pergunta? Diga aí, eu vou repetir em voz alta, eles ouviram. Qual é a sabedoria de se mudar para o campo em grupo? Estou pensando que haverá muitas pessoas que não poderão comprar coisas, sabe? Comprar propriedades sozinhas. Então, qual é a sabedoria? É o chamado de Deus. Não meu, que devemos sair das cidades nos últimos dias. Não é para alguém sozinho ou para um grupo. É para todo mundo que quer proteger, não apenas isso. Se você tem bebês, você não quer criar seus bebês na cidade. Não é só isso que é muito importante, mas não é só por isso. Se você quiser... Por exemplo, sabemos pela Bíblia que haverá uma crise como nunca antes, ele diz em Daniel. Sabemos também pelo Apocalipse. Nós sabemos que haverá crises, haverá um decreto, sabemos que haverá perseguição, sabemos que as pessoas não poderão comprar e vender, sabemos dessas coisas. Se você está na cidade e depende do Walmart, e a economia caiu, o que você faz? Se você estiver no campo, não precisa estar muito longe, e você tem um jardim e consegue comida, eu te digo o que fazer. Você come do jardim, ou você vem até mim e come das minhas conservas. Ok, agora, deixa eu explicar uma coisa. Você tem um ponto válido quando diz, e se você não tiver o dinheiro, isso é válido? Mas eu quero te lembrar que Deus, quando Ele pede para você fazer algo, Ele vai fornecer os meios. Basicamente, se você com honestidade colocar isso em oração e disser, Senhor, estou disposto a te obedecer, mostre-me quando, onde e como. Deus vai abrir um caminho. Não é importante que você saiba quando se mudar ou como fazer isso. Deus nunca vai te julgar pelo que você não sabe. Eu não tenho problema com pessoas que não sabem. Eu tenho problema com pessoas que sabem e não fazem. Você ouviu o que eu disse? Como eu sei quando Deus fala? Quando Deus fala, você vai saber. Mesmo que você seja um burro, mesmo que você seja cego ou surdo, quando Ele fala, você vai saber. O problema não é se você sabe ou não. Quando Ele fala, você está disposto a obedecer. Essa é a pergunta. Se você for honesto como Samuel, Ele vai te chamar de novo e de novo e de novo. E Ele corre até o mestre. Você me chamou? Não. E Deus vai, Ele sabe que você é honesto. Ele vai continuar chamando até você ver. O problema é, depois que você ouvir, você vai obedecer. Na fé, essa é a pergunta. Próxima pergunta. Nós temos duas mãos. Número 1 e número 4. Aí, Ok. Você veio com um temperamento, como sua personalidade, muito impetuosa. eu nunca tive temperamento. Sim, eu fiz. Então, para as pessoas que têm mais dessa tendência, neste ponto da sua caminhada, isso se acalmou. O que é isso? Você precisa perguntar para minha esposa sobre isso, não para mim. Vou responder rápido. Então, deixa eu dizer uma coisa. Nós todos, exceto Deus, todos nós temos problemas. Não há um só, a Bíblia diz, não há um, todos nós falhamos. Na verdade, estou preocupado com as pessoas que dizem que estão bem, porque Heleno diz, quanto mais perto você fica de Cristo, mais sabemos que somos pecadores. As pessoas que acham que estão bem, estão longe de Cristo, todos nós temos problemas. E deixe-me dizer, pessoas calmas às vezes são mais perigosas do que pessoas irritadas, porque elas manipulam você, sorrindo. Aqueles que são calmos, você sabe do que estou falando. Eles sabem como te torcer e manipular. Eles são tão legais. Me dá um tempo. Então, todos nós temos problemas.
Todos nós temos problemas. A questão não é qual problema você tem, porque problema, pecado é pecado. A questão é como você consegue a vitória. Como você consegue a vitória? Nós lutamos contra Satanás em vez de convidar Cristo. E não temos esperança em nosso mundo pessoal com Satanás, apenas se Cristo. Lutar por nós. Posso fazer todas as coisas em Cristo. Portanto, nosso foco não deve ser tanto em eu me acalmar. Quanto mais eu tento me acalmar, mais irritado eu fico. E Satanás conhece meu problema, ele me ataca ali. Minha necessidade é que eu tenha a presença de Cristo tão forte dentro de mim que Satanás não tenha espaço no meu corpo. Satanás e Cristo não moram no mesmo apartamento. Quando um chega, o outro sai. Então, se você se sente cheio de Cristo, Satanás se foi. Essa é a razão pela qual Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, o que ele quer dizer é que se você estiver cheio dele, você consegue... Assim que você cai porque se afastou dele. Esta palestra fala muito. As pessoas vão dizer: mantenha seus olhos focados em Cristo, preencha sua presença consigo mesmo com Ele. E tudo isso, as palavras são mais fáceis do que aquele núcleo. Vou responder isso agora. Você tem 2 perguntas, então vamos te cobrar o dobro, certo? Sem problemas, tá? Então, deixe-me explicar como você sabe que não cresceu. É fácil dizer, mas você sabe, eu tenho feito isso há 5 anos. E eu, como você sabe se está progredindo ou não, eu vou te dizer como a razão pela qual você acha que não cresce é porque você olha para si mesmo. Como você sabe, a menos que olhe para si mesmo, pare de olhar para si mesmo, pare de se monitorar. Se você realmente olhar para Cristo, você não sabe como está, porque não tem tempo para olhar para si mesmo. Você olha para Cristo. Pare de focar na sua mudança. Deus prometeu e você precisa se alegrar em sua promessa se Ele prometeu que te dará vitória. Você não precisa entender como, além disso, tudo o que acontece a cada dia não é por acaso, é Deus trabalhando. E, portanto, não é da sua conta como e quando você muda. Sua tarefa é buscar diariamente a presença e a vontade dEle, como Ele muda, isso é assunto dEle. Você não vê como o vento funciona. No entanto, o vento funciona. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Deixe-me explicar outro. Ladrão, na cruz. Ele mudou a vida dele. Ele provou a mudança dele. Ele fez alguma boa ação? Não. E Jesus prometeu a ele o que? Céu. E assim você tem o ladrão na cruz, que é um pecador. Ele nunca fez nada de bom e vai para o céu. Isso não está certo. E eu me mato viajando e pregando e eu me sacrifico e você sabe. Então deixe-me explicar. Se alguém é justo a vida toda, no final ele se separa de Cristo. Ele está perdido. A justiça dele é esquecida. Se alguém é pecador e depois vai a Cristo, ele é salvo. E então, se amanhã ele se afastar de Cristo, ele está perdido. E então, no dia seguinte, ele volta para Cristo. Ele é salvo, porque Cristo em você te salva. Não é o que você faz. Então, pare de tentar fazer o bem. Não estou dizendo que não devemos fazer o bem, mas estou dizendo que não temos poder para fazer isso sozinhos. Basicamente, busque Cristo todos os dias. Porque quando ele está em você, não há como você ir contra ele, ou sua vontade, ou seus mandamentos. E assim, se você está aqui, você é o ladrão na cruz, e o outro aqui é como Maria, e o outro aqui é como eu, e o outro aqui é como Paulo, o apóstolo, ou Madre Teresa, ou quem quer que seja. Quem deles é bom? Ninguém merece o céu. Zero. Nossas boas ações são tapetes sujos. Quem é? Bom entre eles não está onde você está no processo de crescimento. Se você está no processo. Deixe-me explicar. Se você chamar Jesus, aquele que invoca o nome do Senhor, em grego, aquele que continua chamando a presença do Senhor, aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Se você chamá-lo hoje e você está aqui, e você o chama amanhã e você está aqui, e você o chama no dia seguinte e você está aqui, não importa se Jesus voltar e você não for perfeito. Muitas pessoas já morreram e estarão no céu, e elas não são perfeitas. Ok, então não importa se você está aqui ou aqui ou aqui, e você não é perfeito. Se você continuar conectado a Jesus, e se você não for perfeito e morrer esta noite, ou se Jesus voltar esta noite, não é o que você fez.
e quão perfeito você é. Isso não te recomenda para o céu, mas é Jesus em você que te faz ir para o céu. E não há como você se perder, mas se você não tem Jesus, você pode ser perfeito. E mesmo assim você está perdido. Então como você se muda? Pare de se monitorar, você não precisa saber como... Não faça a terceira pergunta, você já teve sua vez. Certo? Então deixe-me explicar uma coisa aqui. Falamos muito sobre a justiça pela fé. E teoricamente nós acreditamos, na prática nos comportamos como pagãos. O que isso significa? Pagãos fazem sacrifícios, fazem coisas para implorar aos deuses e merecer favores. Tentamos fazer para nos sentirmos bem. Isso é paganismo. Pela fé não há nada que você possa fazer para merecer ou para mudar. E o que você faz? Não é para merecer, mas porque Cristo está em você. Não é para ganhar. Você não faz maçãs. Para merecer ser uma macieira, você se torna uma macieira. E naturalmente, sem esforço, você faz maçãs. Você não faz boas ações. Para merecer, para ser filho de Cristo, você se torna filho de Cristo. E porque Cristo vive em você, naturalmente. Quando Ele está em você, você dá frutos. Faz sentido. Os frutos são um resultado da presença de Deus em você. Não são um esforço para merecê-los. Deixe-me explicar mais uma coisa, muito boba. Eu não posso ir à igreja porque sou um pecador. Preciso mudar minha vida primeiro. É como você diz, eu não posso ir ao médico porque estou doente, preciso me curar, e então eu vou... O que há de errado com você? Você vai ao médico porque está doente. Os justos não precisam de Cristo. Os pecadores fazem... Você me segue? Você não pode esperar ser bom porque você nunca vai merecer ser bom. Isso está na sua mente porque você pensa de forma farisaica. Você precisa ir a Cristo e Ele te faz bom. Na verdade, se você vai ao médico e há uma fila de espera e você fica lá por 2 horas, você fica na fila como todo mundo. E alguém chega de uma emergência, um acidente de carro, morrendo, em coma, adivinha quem vai primeiro? Ele não fica na fila. Quanto pior você for, mais rápido você entra. Você me segue? Você deve piorar para conseguir entrar. Agora, o que estou dizendo? Estou dizendo que não é o que fazemos, que nos recomenda, mas é Cristo em nós que nos dá qualquer tipo de esperança. Faz sentido? Deixe-me te dar outro exemplo. Exemplo estúpido. Vamos supor, eu dou este exemplo, eu acredito que é bom. Vamos supor que você está sem dinheiro. Você perdeu sua casa, você perdeu sua escola, você perdeu tudo. Você não tem sapatos, seus sapatos estão quebrados, você não tem roupas, seja lá o que for, você não tem comida, certo? E vamos supor que você vai até seu vizinho, ou seu irmão, ou quem quer que seja um multimilionário. Ok. E você diz, eu preciso de trabalho, estou desesperado. Eu perdi minha casa, $400 mil. Estou sem dinheiro. Eu perdi meu emprego, meu carro está quebrado. Eu não tenho comida. Estou desesperado. Estou procurando um emprego e eu nem tenho um carro para sair à procura de trabalho. E meus sapatos estão quebrados e eu estou com fome. Estou desesperado. Certo, você vai até o seu vizinho e o vizinho diz, ei, nevou por 2 dias e 2 noites. Você pode limpar a minha entrada? Você trabalha, você limpa a entrada. E ele diz, vou ser generoso e te dar $25 por hora. Você trabalha 2 horas, você ganha $50. Você merece isso ou é um presente? Você merece isso. Bem, ele poderia ter te pago apenas $10 por hora, mas ele foi generoso e você merece isso. Isso te ajuda a resolver seu problema de dívida? Não! Isso mal te ajuda a conseguir comida para hoje. Você me segue? Amanhã você vai de novo. E ele diz, bem, não nevou na noite passada? Vá e tire um pouco de pó da casa. E você trabalha apenas 1 hora e ele ainda te dá $50. Ele diz, sim, $50. Eu sou um milionário, sinto muito por você. Você merece isso ou é um presente? Primeiro grupo, pessoas que trabalham por isso. Segundo grupo, eu faço algo, Deus faz algo. Você me segue e no dia seguinte você vai e ele diz, ei, não tem neve, a casa está limpa. Eu não preciso da sua ajuda, diga, por favor, estou desesperado. Ele disse, ok,
Você é um bom vizinho, eu gosto de conversar. Sente-se, vamos passar um tempo juntos, vamos conversar, vamos nos conhecer. Quando vocês conversam juntos, e ele gosta de você e diz, sabe de uma coisa, eu te amo, eu gosto de você, você é um bom vizinho. Quanto você deve? 400 mil para a casa. 70 mil para o meu carro. 30 mil para a minha escola. Você me segue? Ele diz, tudo junto? Você diz, bem, cerca de 600 mil. Ele diz, eu tenho 500 milhões de dólares. E se eu te der 10 milhões, isso é bom para você. E você diz, você pode repetir de novo? Ele diz, bem, ok, 15 milhões. Você diz, o quê? Ele diz, bem, ok, eu te amo. Sabe de uma coisa? Eu sou velho, eu vou morrer amanhã. Eu tenho 500 milhões de dólares. Eu vou te dar 100 milhões de dólares. É um presente ou você vai trabalhar por isso? Vai levar 100 vidas para você trabalhar por isso. Você me segue. Você nunca vai conseguir trabalhar por isso. E quem te dá esse tipo de salário, me dá um tempo. E então ele te dá o dinheiro, é um presente. Sim, você pode trabalhar por isso. Não. Isso é justiça pela fé. Você me segue? Então pare de tentar trabalhar por 500 milhões de dólares. Passe um tempo com o dono. Você entende o que estou dizendo? Ok, próxima pergunta. Existem 2 programas. Um é o Bible Works. E o outro é o Logos. O Bible Works foi descontinuado em maio. E o Logos é muito caro. Mas você pode encontrar outros, como o Sword e outros que são mais simples. Eu uso o Logos agora. É ridiculamente caro, mas é bom. Certo? A próxima pergunta é: que horas são para você? Nosso tempo acabou. 5 horas. Certo, temos mais meia hora. Então você fala sobre morrer para si mesmo e sobre não estar vivo. Fale sobre a experiência no dia a dia. Sua esposa, um colega de trabalho, o carro para de funcionar. O que significa estar morto para si mesmo? Como isso se parece no dia a dia? Desculpe, eu não entendo a pergunta. Você precisa... Então você está falando sobre como o eu precisa estar morto. Se não há morte, se o eu não está morto, então Deus não pode estar vivo em nós. Em um nível prático, como isso acontece? Você não pode matar o eu. Você só precisa se entregar diariamente. Nós não conseguimos nem entendemos o que isso significa. Você só precisa dar permissão a Deus para agir e você precisa ser assim. Isso é o que as pessoas não ouvem. Relacionamento, relacionamento, relacionamento. Você precisa estar tão perto de Cristo para conhecê-lo. Então, quando ele trabalha em você e a cirurgia dói, você tem paz porque sabe que ele está no controle. Vou voltar para a história que comecei de manhã e não terminei por causa do tempo. Eu te falei sobre Jennifer Rothschild, que perdeu a visão. Você se lembra de quantos de vocês ouviram o começo da história? Ok, você está ouvindo, você não dormiu bem. E assim, como você, às vezes morre para o eu. Eu odeio dizer o que eu digo. Mas a Bíblia diz que o sofrimento do agora produz para nós... Você se lembra do versículo... O quê? Que isso... O que era isso em nós? Aquela medida. Qual era o sofrimento? Deixe-me te dar outro versículo. A Bíblia diz que as provações de hoje não são dignas de serem comparadas com a glória que vem. Ok. Então, quando você vai a Cristo e diz, por favor, trabalhe em mim o caráter de Cristo. Ajude-me a morrer para o eu. Ajude-me a me entregar. Essa é a experiência mais difícil na vida espiritual. Não é para guardar o sábado. Devemos guardar o sábado, mas isso não é difícil. Na verdade, para pessoas preguiçosas é muito fácil. Quando você vai a Deus e diz, me ajude a comer de forma saudável, isso pode ser uma aprovação. Algumas pessoas podem ser viciadas em algum tipo de comida, tipo, eu gosto de sorvete, mas eu me controlo. Eu consigo me controlar. Eu não tenho problema em não comer sorvete ou não me importo. Eu posso comer qualquer coisa. Eu não me importo. Mas algumas pessoas dependem de alguns alimentos. Algumas pessoas têm algum, não sei, problema de raiva. Algumas pessoas têm problemas de controle. É difícil fazer isso, mas eventualmente talvez você consiga a vitória sobre isso. Mas morrer para si mesmo, essa é a experiência mais difícil.
E assim, dizendo isso, quando você pede a Deus e diz, Senhor, eu não consigo fazer isso, por favor, me ajude. E você pede a ajuda dele. Todo dia, Deus, permite que você passe pelo que for necessário para matar o eu e deixar que ele esteja no controle. E quanto mais você se opõe, mais você sofre. Então é melhor você desistir rápido. Estou falando sério. E assim, deixe-me explicar sobre Jennifer Rothschild. Se você ler o livro dela, ela era uma boa mulher. Uma mulher inteligente, uma mulher bonita, e ela estava um pouco no controle. Orgulhosa de si mesma por causa do trabalho dela, por causa de suas conquistas, por ser uma figura pública, falando no rádio, por causa do lá, 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 lá. Todos nós achamos que somos alguém. E nós somos. Todos, ninguém. Essa é a razão pela qual temos discussões na família, na igreja, no trabalho, porque nós somos alguém. Ninguém tem discussões porque eles são ninguém. Aqueles que realmente não são ninguém, nem abrem a boca. Você me segue. Nós somos muito alguém. E essa é a razão pela qual temos discussões e sofrimento. E assim, ela queria ser salva. E ela estava ensinando os outros, mas ela não sentia em sua vida o que deveria sentir. E assim, ela estava orando, e ela ficou cega. E ela orou para que Deus a curasse, e Deus não o fez. E assim, ela perdeu toda a esperança, toda a fé. Oh, Deus não responde minha oração. Oh, se Ele me ama, por que Ele permitiria isso na minha vida? Oh, Você sabe como reclamamos quando não recebemos resposta. Da maneira que vemos, resposta às nossas orações. E assim, ela se torna crítica em relação a Deus, crítica em relação à igreja. Ninguém veio me visitar, o pastor, crítica em relação ao marido, crítica em relação a todo mundo. Porque as pessoas fazem isso, culpam os outros pelos seus próprios problemas. Quando alguém critica, eles são aqueles que têm um problema. Porque se eles fossem santos, não teriam coragem de julgar outra pessoa. Eles prefeririam orar por outra pessoa. Certo? Então ela começa a julgar, a culpar. E o marido dela diz, querida, fazendo isso você se afasta cada vez mais de Deus. E você se torna amarga e crítica e perde sua fé. E o marido dela diz, tire os olhos de si mesma. E perceba que se Deus quisesse que você fosse certo, você teria visão. E se Deus permitiu isso, não importa o que você faça, você ainda estará cega. E deixe Deus decidir. Nós dizemos na oração que a sua vontade seja feita, amém, como uma fórmula, como um slogan. Mas não queremos dizer isso. Nós realmente queremos que Ele faça o que pedimos. Isso, dessa forma, nos tornamos os mestres e o fazemos de servo. Em vez de dizer, Senhor, eu realmente quero isso. No entanto, você sabe o que eu não sei. Por favor, faça o que você quiser. Eu realmente quero dizer isso. Que a sua vontade seja feita e me ajude a aceitá-la com alegria. Pedro está na prisão. Eles querem executá-lo amanhã. E ele dorme, ele não tem problema. Porque se Deus quisesse que ele fosse libertado, ele seria libertado. Ele dorme na prisão. Paulo está na prisão e ele canta. Porque se Deus quisesse que ele fosse libertado, ele seria libertado. Eles sabiam que Deus está no controle. E assim, se Deus não faz do jeito que eu quero, eu perco minha fé, eu luto. Deixe Deus ser Deus. Depois que você apresenta a necessidade, decida confiar nele. E para se alegrar e dizer obrigado por não responder minha oração, porque isso é uma resposta, porque temos em mente esta vida. Mas Deus olha para a eternidade. E se você tiver um cordão que vai daqui até o Tennessee, uma corda que vai daqui até o Tennessee, ou mais, até a África. E você tem nós a cada 25 centímetros. Um nó, 25 centímetros, um nó, 25 centímetros. E você tem 10 mil anos entre cada 2 nós. E o cordão vai para sempre, é a eternidade. Não tem fim. Você foca aqueles 10 mil anos aqui. Estão 1000 anos aqui, estão 100 anos. E isso é metade da nossa vida. E nós focamos naquele ponto. Ei, eu quero tudo aqui. Eu quero isso e eu quero aquilo. E Deus diz, você está cego. O que há de errado com você, eu quero te dar isso. E pare de pedir isso porque eu preciso que você aprenda a paciência. E você não aprende a menos que sofra. E eu preciso que você aprenda a confiar. E eu preciso que você aprenda a ter fé. E eu preciso que você se alegre. Então, Deus permite isso neste ponto. O que for necessário para que possamos alcançar aquilo.
E nós esquecemos disso porque queremos isso. Você me segue. E assim, neste caso, quando você diz, Deus, eu quero ser salvo, Deus diz, tudo bem, você pediu, vamos trabalhar. E Ele dá o que quer que Ele tire para mudar, para te salvar. E assim, agora indo para a Jennifer. Ela estava orando, Senhor, por favor, me salve, Senhor, por favor, me dê força. Nada aconteceu, ela ficou cega. A Bíblia não diz que é melhor você perder um olho do que perder a vida eterna. Você me segue? Eu digo com minhas palavras, mas você conhece o versículo. E assim, o marido dela diz, pare de ser amarga. Deus permitiu isso por um propósito. Você não gosta disso? Eu não gosto disso. Mas você precisa aprender a confiar em seu Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, ponto. Então, não coloque seus olhos no seu problema, na sua cegueira, no que quer que seja. Coloque seus olhos em Cristo. E se Ele quer viver, você vive. Se Ele quer morrer, você morre. Mas você morre com Ele, você não morre sozinho. Como Paulo diz, se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é uma alegria. Não foque na sua vida. E assim o marido dela diz, é fácil para você, você não é cega. Ele diz, não é fácil para mim. Eu vou começar a cozinhar agora, sabe? Depois de 2, 3 semanas, um mês, ele diz, sabe de uma coisa? Você não faz nada e só pensa nas suas dificuldades. E isso não é bom. Você precisa começar a ser ativa. Você precisa começar a servir. Você precisa desviar o olhar do seu problema e começar a ajudar os outros. É assim que você segue. Em frente, ela diz, eu não consigo, eu sou cega. Ele diz, sim, você precisa começar a cozinhar, a lavar. Você precisa fazer isso. Eu não consigo. Sim, você consegue. Vamos juntos para a cozinha. E ele diz, ok, 3 passos. Em frente, um para a direita, abra a porta, à direita está a geladeira. Ele diz, eu conheço meu quarto, mesmo com as luzes apagadas. Eu conheço minha casa. Ok, então você consegue fazer isso. E eles vão juntos. Eu não consigo picar cebola, vou cortar meus dedos. Ok, é assim que você faz. E ele a ajuda 1 dia, 2 dias, 3 dias por mês, e ela finalmente começa a funcionar na casa novamente. Ela fica ocupada, ela não tem mais tempo para pensar na sua miséria. E ele diz, agora é hora de você voltar ao trabalho. Ela diz, o quê? Trabalhar. Eu sou cega. Ele diz, sim, essa é a razão pela qual você está infeliz. Porque você fica em casa, você precisa voltar e servir os outros. Ele a leva mais como se estivesse empurrando-a. Hoje nós vamos trabalhar 5 passos até o elevador, aperte o botão de baixo, desça, abra a porta, 3 passos até as escadas, desça as escadas, 4. Passo 4. 4, você sabe, andares. 5 passos, abra a porta do prédio, 16 passos pelo estacionamento, 1 passo na calçada. Essa é a estação de ônibus. Você pergunta às pessoas qual é o número do ônibus, seja qual for. Quando o ônibus chegar, você vai 4 paradas, depois desce do ônibus, 5 passos na calçada, 22 passos pelo estacionamento, 4, para cima. No prédio do escritório, eles vão juntos. Primeiro dia de trabalho, ela está resmungando. Você não me ama, você não se importa, você me força a ir trabalhar. Eu sou cega, eu sou miserável, eu tenho problemas na minha vida. Segundo dia, de novo, ele vai com ela e eles contam os passos. Terceiro dia, de novo. Quarto dia, de novo. Ela está infeliz. Que vida difícil eu tenho que ir trabalhar e eu sou cega. Depois de uma semana, ela se acostuma. E ela continua indo trabalhar e para de falar sobre sua miséria. E então ele dá mais um passo. Ele diz, agora, na próxima semana você vai sozinha. Ela diz, não, você me abandona. Você não me ama. Não, é hora de você ir sozinha. Não, sim. Ela está infeliz de novo. Mais uma prova na minha vida. Na segunda-feira, ela vai sozinha e conta os passos até o elevador e desce até o estacionamento e vai até a estação de ônibus e sobe da estação de ônibus até o prédio do escritório. Na terça-feira, ela conta os passos. Quarta-feira, quinta-feira, o motorista do ônibus diz, senhora, você é a pessoa mais feliz, mais abençoada, mais amada que eu já vi na minha vida. Ela diz, você é cego. Você não vê que eu sou cega. Como você pode dizer que eu sou a mais feliz? O que há de errado com você? Ele diz, senhora, você não sabe, não é? Você é realmente cega. Ela diz, o que saber? Toda vez que você vem, tem um oficial militar, o marido dela estava trabalhando no exército, tem um oficial militar andando atrás de você, até você entrar no ônibus. Quando você entra no ônibus, ele entra no carro e segue o ônibus. Quando você desce do ônibus, ele estaciona o carro e vai atrás de você. Quando você entra no prédio do escritório, ele fica em pé, te saúda, te manda um beijo e então coloca a mão e diz, eu te amo. Ela diz, eu não sabia disso. Pode ser que passemos por provações e fiquemos resmungando e reclamando.
E nós somos tão cegos que Jesus está bem ali no barco. E eles são tão cegos porque você foca nos problemas e ele está lá. Ele diz, eu nunca vou te deixar nem te abandonar. Quer dizer, eu dei meu filho por você. Você entende? E nós estamos tão focados no nosso problema, em vez de focar em Deus. Por que Deus permitiria isso? Porque Ele sabe que você precisa disso. E se você aprender a lição, Ele pode remover, Ele pode não remover. Isso não é problema seu. Esse é o problema do papai. Você me segue. E assim, deixa eu te dar outro exemplo. Eu estava em Wisconsin, meus filhos me levaram para Cascade Mountain. Isso não é Colorado, é uma piada. Mas enfim, de qualquer forma, Montanha Cascata, e eles estavam esquiando, e eles foram para Black Diamond. Black Diamond em Wisconsin é como Bunny Hill em Colorado. Mas enfim, eles foram para Black Diamond. Eu realmente fui para Bunny Hill. Você sabe, Black Diamond, Bunny Hill e meus filhos, frango, venha com a gente. Eu digo não, estou com medo, venha com a gente. Não! Da última vez que eu vim, olha, o que aconteceu com o meu dedo? Não, eu estou aqui. Ó, frango. E meus filhos vão e pulam e passam entre as árvores e aceleram. E sim, eu vou devagar. Estou bem. Eu prefiro ter todos os ossos do meu corpo, tá bom? Você sabe? E então, eu fico cansado e vou e me sento e pego um sanduíche e um suco de laranja. E eu me sento no banco perto de um barril que tem fogo dentro. E eu os assisto chegando e vejo o milagre da minha vida. Um cara com óculos pretos redondos, ele diz, aqui, esquiador cego. Com dois caras à esquerda, direita. E eles dizem esquerda, direita, em frente, esquerda, mais à esquerda, direita. Em frente, direita, direita, esquerda. E eles dizem a ele, não se preocupe, apenas continue em frente, agora um pouco à esquerda, agora em frente de novo. E eles gritam, afaste-se, esquiador cego, afaste-se, faça espaço, esquiador cego. Eu pensei, essa é uma boa piada. Então eu fui até ele quando eles desceram e fiz isso. E ele não se mexeu. Eu disse, você vê algumas sombras? Ele diz, não, nasci cego, mas você vê um pouco. Não, totalmente cego. Eu disse, não, não é possível. Ele disse, sim. Ele disse, como você tem coragem de ir na pista preta? Ele diz, bem, eu não conseguiria fazer isso sozinho, nem mesmo na pista para iniciantes. Mas meus amigos são instrutores de esqui e são vizinhos. E os melhores amigos que eu tenho, eles prefeririam morrer eles mesmos do que me deixar morrer. Por que não aprendemos a confiar em nosso Deus como alguns outros conhecem a confiar em seus amigos? É porque não conhecemos nosso Deus. Essa é a razão. Ok, vamos para a próxima pergunta, provavelmente a última. Sim. Eu adoro essa pergunta. Obrigado. Como você se concentra na oração? 1, 2, 3. Ouça com atenção, número A1. Não conseguimos nos concentrar na oração porque não percebemos com quem estamos falando. Quando você vai orar, precisa fazer ou dizer coisas que te ajudem a perceber que você está indo. Na presença do Altíssimo, o Santo, o Deus do Universo, os anjos se cobrem diante dele. Amém? Essa é a razão pela qual na Bíblia eles falam sobre quem Deus é antes de pedir algo. Dedique um tempo para perceber que você está entrando na presença de Deus e que você está lá, você percebe que está na presença de Deus. Número 2. Vamos à oração. Ouça com atenção. E fazemos orações rotineiras. Se você reza a mesma oração todos os dias, o que Jesus diz é para não repetir a mesma coisa. Se você reza a mesma oração todos os dias, afinal sua mente não precisa pensar. Você pode pensar em futebol e rezar a oração, porque é como poesia. Você aprendeu e tantas pessoas rezam a mesma oração. A oração não é uma rotina poética. É a abertura do coração a Deus, como a um amigo. Se eu dissesse as mesmas palavras para minha esposa todas as manhãs, eu acabaria dormindo no sofá. Com minha esposa, somos totalmente abertos. Nós falamos sobre tudo. Bem, posso contar tudo a Deus. Sim. A propósito, Ele sabe de tudo. Não há nada escondido da sua vida. Tudo o que você fez, Ele já sabia antes de você nascer.
A Bíblia, na verdade, diz que ele te conhece de longe, mas em grego, em hebraico, diz que ele conhece seus pensamentos antes de serem formados. Ele sabe o que você quer pensar antes mesmo de você pensar. Você consegue imaginar isso? Então, quando você vai a Deus e é absolutamente honesto, bem, e se eu expressar minhas emoções, você deve... Deus é capaz de lidar com suas emoções? Posso expressar minhas frustrações? Sim, Jó diz, maldito seja o dia em que nasci. Você se lembra? E Deus diz que ele não fez nada de errado. Não estou dizendo que você deve amaldiçoar ou algo assim. Não me entenda mal. Estou dizendo que se está no seu coração, é melhor você falar isso com Deus do que esconder e dizer, ó Senhor, está tudo bem. É melhor você falar isso com Deus. Vá até Ele exatamente como você é. Não seja falso. Você nunca vai experimentar mudança antes de assumir onde você está e quem você é. E assim, porque fazemos orações de rotina, nossa mente se distrai. Mas quando fazemos orações honestas, isso não se distrai. E número 3. Nós oramos de forma genérica. E essa é a razão pela qual não temos motivo para nos concentrar. Que Deus esteja com os pobres, que o evangelho seja pregado. Amém. Perdoe meus pecados. A Bíblia é muito específica quando diz súplicas. A palavra diz para ser específico e a linguagem diz, a menos que você seja específico, não podemos receber uma resposta e nunca podemos estar em oração. O que isso significa? Em vez de dizer perdoe meus pecados, você precisa nomeá-los. Em vez de dizer obrigado por tudo, você precisa nomear. Obrigado por eu ter chegado atrasado e ter pegado o avião. Obrigado por eu não ter conseguido encontrar o passaporte. Obrigado por isso. Você precisa ser específico. Em vez de estar com os pobres, você precisa dizer, Maria, minha vizinha, perdeu o emprego. Você me segue? Ó Deus, construa a minha igreja. Não, você realmente não se importa com a igreja. A menos que você pegue o livro da igreja e passe por ele. E você pega cada família e cada nome, e cada mãe, e cada pai, e cada filho. E você ora por eles, assim como você ora pelos seus filhos. Não diz que você precisa amar o próximo como ama a si mesmo. Bem, quando você faz isso, você se concentra. Sua mente não divaga, porque você está ocupado. Você está me acompanhando. Mas não queremos fazer isso muitas vezes porque leva tempo. Como pastor, você passa 3 horas em oração? Bem, se eu estudo da maneira que estudo, e se eu oro de forma específica, leva 4, não 3 horas. Você está me acompanhando? Sua mente não se distrai quando você é específico. E você trabalha em cada problema, em cada vizinho, em cada departamento da igreja, em cada questão. Você trabalha, mas se você orar rápido, você fez seu dever, mas sua mente está em me seguir. Agora vou te dar a 4ª resposta sobre isso, e é isso. Terminamos? Não espere saber como orar. A menos que você ore, você nunca aprenderá a nadar lendo livros sobre natação e seminários sobre natação. Você precisa pular na água. Você nunca vai aprender a dirigir lendo livros sobre direção. Você precisa ler os livros, mas eventualmente você precisa entrar no carro e dirigir. Você não pode conhecer a oração apenas ouvindo seminários sobre oração, a menos que comece a aumentar sua vida de oração. E se você ora 10 minutos todos os dias, não tente orar 4 horas todos os dias, porque você não sabe como fazer isso. É como se você levantasse 5 quilos e depois quisesse levantar 200 quilos. Isso vai te matar. Vá de 10 minutos para 20 minutos. E se aproximar de Deus. E à medida que você se aproxima dele, ele se aproxima de você. E quando você o vê, quão belo ele é. Você aumenta de 20 minutos, depois de um mês, para meia hora. E à medida que você se aproxima dele, ele diz, se você se aproximar de mim, eu me aproximarei de você. Ele se aproxima de você. E então você diz, uau, ele é tão maravilhoso. Eu adoro passar tempo. O tempo passa tão rápido com ele, então você aumenta de meia hora para 45 minutos. E em 6 meses você chega a 3 horas. Não pule direto para 3 horas. Você me segue? Vá devagar e cresça. Porque o crescimento espiritual é como as crianças, como as flores crescem, elas crescem devagar. Mas elas crescem. Você me segue? Você cresce do bebê à estatura da plenitude de Cristo. E ele tira uma vida. O que ele quer dizer? Ele tira uma vida. Nós nos alegramos. Batismo. É tão bom que ele foi batizado. Eles estão salvos. Eles não estão salvos, eles apenas foram batizados. Ele está tipo, eu dei à luz a um bebê. Ele está bem agora. Ele pode conseguir um emprego em breve. Ele é um bebê. Ele precisa trocar a fralda. Batizamos alguém e o deixamos sozinho, e eles morrem. Bebês morrem se não cuidarmos deles. Queremos que as pessoas sejam batizadas e que cheguem ao céu, mas
Entre o batismo e o céu, existe essa parte da santificação. A vida que precisamos passar. Você me segue? É isso que não gostamos. Gostamos do batismo e gostamos do céu. Mas não temos o céu. Antes, passamos por este deserto entre o Egito e Canaã, este deserto onde aprendemos a confiar no Senhor, aprendemos a ser pacientes, aprendemos a ser humildes, aprendemos a persistir na oração, aprendemos a conhecer o Senhor, aprendemos a confiar no Senhor. Você me segue. E, portanto, a parte no meio que não gostamos, a parte no meio da sua vida, na verdade, é a melhor a parte. É assim, este é o anjo na Shequina, este é o outro anjo. No meio está a glória da Shequina, este é o batismo, esta é a segunda vinda. O meio é o que odiamos. Ei, aquela parte, as provações de cada dia que odiamos. É aí que Deus realmente está trabalhando em você. E então, se você disser, irmão, eu tenho tentado, mas não mudo. Ei, não se preocupe com isso. Você está no processo de crescimento. Você me segue, Ok, não tivemos tempo para pregar, tudo bem. Nós só tivemos perguntas. Meu tempo acabou. Eu vou fazer um apelo a você. Qual é o benefício de você ir à igreja todo sábado, dizer sua oração toda manhã e toda noite e guardar o sábado? E a recompensa é certa para aqueles que fazem isso com fidelidade. Qual é o benefício de você comer de forma saudável e ler a Bíblia 3 capítulos por dia? Se você realmente não fizer uma aliança que você vai permitir que Cristo trabalhe na sua vida, seja o que for que Ele queira, independentemente de quanto isso doa, e você vai tomar uma decisão, mesmo que não entenda e não sinta isso, você vai confiar nele, mesmo que você morra, e você vai confiar a sua vida a ele. Qual é o benefício se você não fizer isso? Isso te beneficia apenas passar pela rotina. Então, por que você deveria dizer amanhã não deveríamos, se o Espírito Santo te chama hoje? Não deveríamos tomar uma decisão hoje? E diga, Senhor, eu quero isso, mas eu não mereço e não consigo fazer isso. Mas eu te dou permissão. Eu sei que vou enfrentar provações. Eu sei que vai doer, mas eu confio em você. O que você quiser, você tem minha permissão. Por favor, faça isso. Mude-me, mate-me, ressuscite-me. Você não pode... Qual é o benefício da ressurreição se você não morrer primeiro? Estou falando sobre a ressurreição espiritual. Você me segue? Você não pode produzir antes que a semente esteja enterrada no chão. Você me segue? Senhor, se você quer me matar, me mate. Se você quer me dar dor, me dê dor. Eu sei que você não gosta disso, mas você me ama tanto que faz o que for preciso para me salvar. Eu te dou permissão para fazer isso. E você não entende o que está acontecendo. Mas você faz isso de novo amanhã de manhã e diz, Senhor, você diz esta noite, me acorde de manhã, que eu não comece o dia sozinho, porque sozinho eu não estou seguro. Me acorde cedo. Se você precisar usar água fria, use água fria. Eu não me importo. Me acorde cedo. Ajude-me a começar o dia com você. Quando Deus for fazer isso, se você realmente quiser, Ele vai te acordar. Na verdade, tente. Se você realmente quiser e implorar a Ele, Ele vai te acordar. Quando Ele te acorda, não. Estude e ore na cama. A cama cheira. Sono. O cérebro diz que cama significa sono. Saia da cama. Encontre um lugar de oração, um lugar que é especificamente dedicado à oração, e você vai lá apenas quando ora, arrume um canto, que seja seu quarto. E você vai lá e diz, Senhor, eu vim para me encontrar com você, e agora eu tenho o meu tempo com você. Passe tempo com Ele em oração e estudo da palavra, e diga, Senhor, por favor, não me deixe sozinho, porque sozinho eu não sou bom para nada. Eu faço bagunça, minha família sofre por minha causa, eu sofro por minha causa, a igreja sofre. Por favor, esteja comigo hoje e faça isso de novo amanhã. E faça isso de novo no dia seguinte. E faça isso de novo no próximo dia. E você não verá nenhuma mudança, exceto provações. Porque quando você toma essa decisão, Satanás não odeia. Quando você vai à igreja, Satanás não se importa. Se você comer saudável, você deveria, mas ele não se importa. Satanás não se importa se você guarda o sábado, você deveria, mas ele não se importa. Mas quando você clama pela presença do Senhor e diz, por favor, me transforme, Satanás se importa.
Então ele vai te atacar. Quanto mais ele te ataca, você não deve desistir. Você deve orar ainda mais. Senhor, eu estou em suas mãos. Você luta por mim. Quanto mais você faz isso, pode ser que você não veja uma mudança de hoje para amanhã. Mas 2 anos depois você olha para trás e dirá, Deus tem sido bom para mim. Por que eu sofri em Sutherland? Eu não tinha dinheiro. Olhando para trás, ele tem trabalhado em mim. Eu era orgulhoso, eu era teimoso. Eu não entendia as pessoas pobres porque eu tinha dinheiro. Agora eu entendo as pessoas pobres. Eu não tinha misericórdia deles. Agora eu tenho... Por que eu sofri em Andrews? Estava frio, eu não tinha dinheiro, eu estava na escola, eu não sabia como pagar a mensalidade. Por que Deus me permitiu sofrer? Porque eu aprendi isso e aquilo. Quando olho para trás, eu não morri. Eu terminei a escola sem dívidas. Foi desafiador e difícil. Eu pensei que ia morrer quando estava em Andrews, mas estou vivo. Você vê, e assim, ao olhar para trás 2 anos depois, você diz, na verdade, ele esteve comigo e na verdade, ele me ensinou isso e aquilo. E ele é fiel e gracioso. E ele me abençoou mais do que eu pedi. Você me segue? Então, não pense sobre amanhã, apenas se entregue hoje. E amanhã você se entrega amanhã. E à medida que você olha para o futuro, 2 anos, 3 anos depois, você verá que ele é fiel. Deus te chama para fazer isso. Não proclame, não brinque com o Espírito Santo. Apenas faça isso. Deus te abençoe. Alguém tem uma palavra de oração? Para mim não importa. Vamos orar juntos. Vou pedir que você faça algo. Feche os olhos. Cada um sozinho. Tire 2 minutos. E converse com Deus sobre a mudança. Dê a Deus permissão para trabalhar na sua vida. E diga a Ele que você confia que suas obras são boas. Mesmo que você não entenda e não mereça. Por causa dele, não por causa de você. Por causa da promessa dele, do amor dele, do poder dele e da graça dele. E depois que você terminar isso, eu vou dizer amém. E então eu oro. Ok, 2 minutos de privacidade. Amém? Pai no céu, que Deus maravilhoso. Você deu Jesus, e ao dar Jesus, você deu a si mesmo. Um Deus que se sacrifica por seus servos. Deus nos ama com um amor que você nunca no céu vai entender. Obrigado, Senhor. Sabemos que suas promessas são seguras. Sabemos que você está trabalhando conosco, mesmo quando não entendemos. Você tem paciência conosco. Você tem amor por nós. Sabemos que você é capaz e que você vai terminar o que começou. E nós não entendemos como, mas você pode fazer isso. Então, Pai, nós nos rendemos juntos agora. Nós oramos para que você assuma o controle e que você nos mude de acordo com seu plano, de acordo com sua vontade. E faça o que for preciso para que possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e que possamos ser usados como uma luz e uma bênção e permitir que você nos use. Pai, por favor, realize seus planos em nossas vidas e nos dê fé para confiar em você e manter nossos olhos em você. E apenas acredite que você vai terminar o que começou. Pai, eu oro por cada um aqui e por aqueles que vão ouvir pela internet. Você sabe cada coração, você sabe cada luta, você conhece cada necessidade. Por favor, trabalhe de acordo com sua graça e sabedoria. E Pai, ajude-nos a te colocar no centro da nossa vida. Nós oramos em nome poderoso e precioso de Jesus. E nós acreditamos que você já está trabalhando. Então, em fé, Pai, nós nos alegramos, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós não conseguimos fazer isso, nós não merecemos isso, mas você é simplesmente maravilhoso. E nós queremos, Pai, passar te louvando e agradecendo eternamente. Então, Pai, obrigado por tudo. Em nome precioso de Jesus, nós oramos. Amém.